Olá, aqui é o Léo de novo e hoje eu vou fazer um vídeo sobre os 3 calçados mais versáteis para um homem. Se você já gostou do assunto, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que vão sair e também me segue nas redes sociais, eu vou deixar o link de todas aí embaixo na descrição, principalmente o Instagram lá que eu vou continuar usando mais ele, o IGTV eu vou usar bastante agora, então já me segue no canal, deixa o like e agora vamos pro vídeo. O primeiro calçado mais versátil para um homem, eu já falei sobre ele aqui no canal, é o tênis branco. Bom, o tênis branco é muito versátil. Por ser uma cor sóbria, ela combina muito bem com variados tipos de calça, variadas combinações e com muitas cores sóbrias também. Principalmente o preto, é claro. Bom, para o tênis branco ser bem versátil, algumas coisas ele tem que ter. O principal é o cano baixo, ou seja, tem que ser aquele cano low assim, mais rente ao pé, mais baixinho. Tem que ter o solado grosso, então aquela entressola, que é a borracha que fica entre a lateral do tênis, tem que ser um pouco mais grossa, de preferência de amarrar. O slip-on também é usado bastante, mas ele é um pouco mais despojado, então ele não vai transitar muito bem com aquelas combinações mais alinhadas, por exemplo. Se você quiser usar com uma calça de alfaiataria, por exemplo, o slip-on não combina tão bem, diferente do que tem cadarço que vai combinar muito bem com todos. Até com costume, se tu quiser. E o ponto positivo do tênis branco é que ele combina com os mais diversos tipos de estilos de vida que um homem pode ter. Seja você um jovem que gosta de usar roupas mais street, ou se você é um homem que gosta de estar mais alinhado, é alguém mais clássico, mas que gosta de inovar um pouco, ele vai combinar muito bem com esses dois tipos de ambiente, sendo um meio termo mais equilibrado para os dois. O segundo calçado mais versátil para o homem é a Chelsea Boot. Bom, as botas são muito pouco usadas pelos homens. A gente geralmente deixa de lado. A gente até vê nas vitrines, mas não se importa muito em querer comprar uma delas. Mas é uma opção muito boa e que você deve ter. Eu não tenho porque quando eu estava comprando meus calçados eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho agora. Mas se eu tivesse, com certeza eu compraria uma Chelsea Boot. E a próxima opção de compra que eu vou fazer é a Chelsea Boot ou o próximo calçado que eu vou falar aqui. A principal característica da Chelsea Boot é aquele elástico que ela tem na lateral, além do cano alto, é claro. Aquele elástico serve para você colocar o calçado sem precisar amarrar, o que deixa o visual dele muito mais clean. É por isso que a Chelsea Boot tem aquele aspecto bem clean, minimalista, sem muitas costuras e sem muitos detalhes. Ela pode ser tanto no couro liso como na camurça também. A camurça é um pouco mais despojada, então vai perder um pouco daquela versatilidade que ela tem. Então, se você quer versatilidade para combinar tanto no mais street, assim, mais rústico, ou também no mais alinhado, com um costume, com um terno, vai fechar muito bem o couro liso. Também é importante você levar em conta o tipo de solado que vai ter, tanto para as botas como para os sapatos também. O solado é muito importante, porque tem o solado de couro, que é mais formal, então, tipo, dependendo da combinação que tu quer ter, não vai fechar tão bem, mas se é mais alinhado vai fechar certo. Também tem o solado de borracha, esse é mais despojado, bem mais rústico também. Ainda mais se tiver aquela pegada tratorada, que tem as travas na parte de baixo. E também tem o solado crepe, mas esse é mais usado na Desert Boot, que eu vou falar em outro vídeo. Que é um solado mais enrugado, assim, tem um aspecto diferente. E também é muito importante na Chelsea Boot levar em conta a cor dela. Porque, por incrível que pareça, o preto não é o mais versátil para sapatos e para botas. Se você quer ter versatilidade, escolha um sapato ou bota com um couro liso marrom. Por que o couro liso marrom e não o preto? Porque o marrom ele tem mais variedades. O marrom é uma tonalidade que varia. O preto não varia. Não tem como ter uma outra tonalidade de preto. Se ele variar um pouco, fica cinza. Então deixa de ser preto. Agora o marrom pode ser um marrom café, pode ser um caramelo, pode ser um marrom normal, sei lá. Sem contar que alguns modelos de botas Chelsea, ela tem um aspecto de envelhecimento perto das costuras ou na biqueira. Então, tipo, essa variação vai ajudar muito você que quer ter um visual mais versátil. Porque, por exemplo, um homem que trabalha no escritório pode escolher uma Chelsea Boot marrom café, que ela é mais escura. Então vai ser um pouco mais alinhada. Vai combinar melhor com o lifestyle dele do que com um jovem que tem um estilo mais street. Para isso daí é mais recomendado usar um marrom mais claro, que vai fechar muito bem também.
E os dois são marrons, então você tem que levar em conta isso. O terceiro e último calçado masculino mais versátil é o sapato derby de couro marrom. Sim, o couro marrom eu já expliquei na bota Chelsea porque que é mais versátil do que o couro preto, então você já sabe disso. O que determina um sapato como derby é a forma como os ilhoses estão presos ao cabedal. Ou seja, onde fica a amarração do sapato tem duas abas que ficam costuradas ao cabedal. Então formam duas peças. Diferente do Oxford, que é outro modelo, que ele tem os ilhoses dos cadarços juntos na mesma peça, o cabedal sendo único. Então, o derby ele vai ser nesse modelo aí. O grande benefício do derby é que por ele ter essas abas onde ficam o cadarço, ele se adapta muito melhor aos mais variados pés. Então, independente do tipo de pé que você tem, ele vai se adaptar muito bem e vai ficar muito confortável. É importante que ele seja de uma boa qualidade também, para que ele não vá te machucar e que também o formato dele não degrade com muita facilidade. Até porque o couro é uma peça que tem que ser muito durável, porque geralmente tem um preço mais significativo que os outros materiais, até por ser um tipo de tecido natural. Em relação aos brogues, os brogues são pequenas furações que servem para dar detalhes aos sapatos e também algumas botas. A Chelsea eu acredito que tem também. Os brogues tiram grande parte da versatilidade do seu sapato, porque deixa ele mais despojado. Então se você quer um sapato mais versátil, evite brogues, quanto mais clean, melhor. E também o solado é muito importante. Vai depender muito do seu estilo de vida você escolher o solado e o tipo de sapato que você quer. Porque um solado de couro vai ser muito mais alinhado. Então ele vai combinar menos com combinações mais casuais, por exemplo. Não que não combine, mas a versatilidade é menor. Agora, um solado de borracha também é mais despojado. Ele combina mais com essa pegada mais street, mais jovem, mas combina muito menos com aqueles mais alinhados. Então vai depender muito do seu estilo pessoal e de como você vai usar ele no seu dia a dia. Leve isso em conta na hora de escolher o seu calçado. Eu também tenho algumas dicas para dar para vocês usarem esses três calçados. O primeiro deles, que é o tênis branco, a dica que eu dou é que, se possível, utilize com uma meia sapatilha, aquela que não aparece. Por quê? Porque isso dá mais destaque ao seu calçado, ainda mais se você tem roupas escuras na parte de cima, como uma calça preta, por exemplo. Esse contraste entre a calça, a pele e o tênis branco é muito legal, deixa um visual muito diferente, mais contemporâneo. É claro, se fizer um dia mais frio ou o clima está mais ameno, é bom que você utilize uma meia, mas aí a meia tem que ser de cano alto, não pode deixar aparecer a sua pele e não use meias brancas. A meia tem que ser de preferência da cor, da cor da sua calça, se for uma combinação mais alinhada, ou também de cor sóbria, de preferência escura, combinando com alguma cor da paleta de cores do seu visual, para que também a meia não fique perdida ali no meio. E para a bota, é importante que quando você estiver usando ela, sempre utilize uma meia que não aparente também a sua pele. É claro que a bota deve ser sempre usada de calça e de preferência com uma calça que chegue até mais ou menos a metade do cano dela, porque ela tem que ser vista como uma bota. Não adianta você estar usando uma bota se você cobre quase que totalmente ela. Aí vai parecer que é um sapato e você vai perder totalmente a especificidade do seu calçado. Então, por exemplo, se você tem uma calça mais longa e que cobre muito a sua bota, dobra ela, faz umas dobras, que já vai dar um visual muito mais despojado, muito legal, e que vai ser muito mais contemporâneo e que vai fechar muito bem. Claro que esse é mais street. Se você quer uma combinação mais alinhada com a bota, é importante que você tenha uma calça já ajustada mais ou menos na altura que você quiser que fique. O sapato não há muito o que dizer. Você pode usar ele de uma forma mais street. Claro que os homens têm que tomar um pouco de cuidado, até porque os homens não são muito habituados a usar sapato, principalmente os mais jovens. É muito comum você ver os jovens usando os tênis durante o dia a dia deles. Isso não está errado, mas eu recomendo que vocês insiram o sapato no seu repertório e comece a usar aos poucos. Se você quiser ter um sapato assim que combine mais com seu estilo, se você não é daquele mais alinhado, que o solado dele seja de couro não, de borracha. Porque o solado de borracha ele tem uma pegada mais casual assim, mais street.
além de ser mais confortável, vai parecer um pouco mais com um tênis. Tem até alguns modelos de sapatos que são muito parecidos com tênis. Se você procurar, você vai encontrar. Agora eu não sei dizer aonde é certo, mas eu sei que eu sigo alguns perfis que fazem esse tipo de calçado. Eles são muito bonitos e funcionam muito bem para os diversos ambientes dos dois extremos. Então se você é um jovem e não está acostumado a usar um calçado, um sapato, eu recomendo que você faça isso. Escolha um derby de couro marrom com um solado de borracha e vai se adaptando com ele. Usa com roupas um pouco mais alinhadas, talvez você não esteja acostumado a usar uma roupa mais alinhada, mas também adapte isso ao seu estilo pessoal. E para aqueles caras que são mais alinhados, que têm um estilo de vida assim que precisa ter mais alinhamento no seu visual, eu recomendo que vocês usem o solado de couro mesmo, aquele que faz o toque-toque quando você pisa no chão, que dá aquele som mais seco assim, de bater o couro mesmo numa peça dura, e com o couro marrom café, né, que é aquele mais escuro, que dá mais formalidade para o seu visual. Então, eram essas as dicas que eu tinha para hoje. Era esse o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, comenta alguma coisa que você achar necessário, comenta alguma dúvida que você tiver em relação aos calçados. Também eu quero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar eles também. E também para ajudar o meu canal, né, para que esses vídeos e o meu canal cheguem para a maior quantidade de homens possíveis. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.